Glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. A igreja pode sentar. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como eu falei no texto anterior, todos nós somos pecadores. Todos nós erramos, né? Mas nós temos um Deus também misericordioso, que olha para as nossas fraquezas e quando nós as confessamos com o coração sincero, Ele nos perdoa, Ele nos purifica e Ele faz com que nós possamos ter uma comunhão íntima com Ele. A comunhão na igreja, a comunhão que realmente transcende as nossas famílias, transcende os nossos ideais, os nossos níveis sociais, intelectuais. É uma comunhão que vem de Deus, é uma comunhão que nos torna todos iguais perante esse Deus tão maravilhoso. Então, que nós possamos, nesse momento, antes do louvor, baixarmos as nossas cabeças e confessarmos os nossos pecados. Que nós possamos pedir a Deus a misericórdia, o consolo, a força para que nós possamos evitar a prática do pecado. Depois de alguns instantes, o nosso irmão diácono Kelsey vai fazer uma oração. Senhor, estamos na Tua presença, Jesus. Coração, ó Deus, quebrantado, Pai, nesse momento de contrição no culto, Jesus, nós nos achegamos a Ti, pedimos permissão, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus, e chegarmos a Ti, pedimos perdão, Pai. Perdoa porque nós somos falhos, nós erramos, ó Pai, e somos, ó Deus amado, dependentes de Ti em todos os instantes, todos os momentos, ó Pai. Nós sabemos que o Teu amor é tão grande para conosco, qual o Senhor nos salvou, ó Deus, naquele dia em que o Senhor se entregou, Jesus, em nosso lugar, e nós só temos motivos para agradecer, ó Deus. Ah, Senhor, sonda nosso coração, Pai, ó Deus, sonda nossos corações, Jesus, que não seja simplesmente da boca para fora esse pedido de perdão, Pai, mas que seja do fundo da nossa alma, Jesus, porque nós queremos entrar na Tua presença, ó Deus purificado, porque o Senhor abomina o pecado, Jesus, o Senhor odeia o pecado, ó Pai, e nós não queremos, ó Deus, trazer juízo para nós, ó Pai. O Senhor conhece a minha vida, a vida dos meus irmãos. Nessa noite nós estamos no melhor lugar que o Senhor poderia nos trazer, ó Deus, que é a Tua casa, Pai, onde vamos nos derramar perante o Senhor, onde iremos louvar o Teu santo nome, ó Pai, onde iremos ouvir a Tua palavra e iremos sair daqui alimentados pelo Teu Santo Espírito, Jesus. Ah, Senhor, ouve a oração do Teu povo que clama neste momento, ó Deus, e nos ajude, onde somos fracos, que o Senhor nos dê força, Pai. Onde somos fracos, que o Senhor nos dê força mesmo. Agarra-nos pelas mãos, ó Pai, como criança, ó Deus.
Obrigado, Jesus, pelo perdão, ó Deus, recebido por Ti, Pai. E nesse momento, ó Deus, nos alegramos em poder, ó Deus, em comunidade, ó Deus, como igreja, ó Deus, louvar o Teu santo nome pelo perdão recebido neste momento, Pai. Aleluia. E eu convido você a se colocar de pé nesse momento para nós estarmos louvando esse Deus que nos perdoou, que nos purifica de todo o mal, esse Deus que nos dá vida. E se estamos tristes, cantamos, e se estamos alegres, cantamos também, porque esse Deus é um Deus de vitória, esse Deus é o Deus que cuida de nós em todo o tempo. Vamos adorar a Deus. Diante de Ti, Pai. Diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Escuta a nossa oração, Deus. E fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Esse é o nosso Deus. Palavras de amor. Palavras de amor, esperança sem fim. Ausente, o Teu toque. Sinta o toque do Senhor. Por Tua bondade, libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso. Sou grato, me derramar, dizer que és bondoso, me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és bondoso. És formoso. Estamos diante do Senhor, ó Pai. Queremos nos derramar diante de Ti, Pai. Porque não há nada melhor do que estar na Tua presença, Jesus.
Senhor, porque Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do
encontrei o bem mais precioso. Irmãos, essa última canção que nós vamos estar entoando agora, nós vamos cantar que a bênção do Senhor se derrame. Que nesse momento essa música não venha a ser somente da boca para fora, somente uma canção, mas possa ser de verdade do nosso coração, que nós possamos abençoar os nossos irmãos, a nossa família. No momento que você estiver cantando, você possa estar lembrando de alguém, pedindo a bênção de Deus sobre essa pessoa. Nós em comunidade possamos estar abençoando a vida do nosso diácono Elcir, que está naquele hospital, que irá passar por uma cirurgia. Que nós em comunidade possamos estar abençoando, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida da nossa pastora Eliane, sobre a vida do pastor Isaías, sobre a vida do pastor Caio, da pastora Ana. Nós possamos estar abençoando em nome de Jesus a cada um. Nós possamos estar cantando, mas pedindo para Deus abençoar a cada irmão nesse momento. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, que a bênção Abençoe seu irmão, até 1000 abençoe sua família, gerações. Tua família, abençoe nossos irmãos e os filhos de teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Amém. Esse momento, eu queria convidar o pastor Caio. Hoje nós estamos recebendo pela primeira vez o Evandro Gomes,
aqui no Ministério de Louvor. Seja bem-vindo, Evandro. Que você seja bênção no nosso meio, que nós possamos ser bênção. Esse ministério que nós pregamos, que é do louvor, com certeza você será muito abençoado, porque nós somos, através dessa igreja, abençoados. E eu queria pedir para o pastor estar orando, abençoando a vida do Evandro nesse ministério conosco agora, pastor. Meus irmãos, graça e paz, vamos orar. Permita-me me delongar um segundinho, grupo de louvor, para a gente aproveitar a oração. Vamos estar orando pelo nosso diácono Elcir, que está no hospital internado, aguardando o momento da sua cirurgia, que provavelmente será amanhã. Tendo notícias mais precisas, a gente informa a igreja. Então, vamos orar por ele, irmãos. É uma ponte de safena, cirurgia um tanto importante, vamos orar. Também vamos orar por nossa irmã Eliane, esposa do pastor Isaías. Vai fazer a cirurgia terça-feira, 1h30 da tarde. Então os irmãos estejam intercedendo e orando para que o Senhor a abençoe, juntamente com toda a família. E também pelo pastor Ailton, pastor lá de Paudalho, da igreja presbiteriana, para que o Senhor o abençoe com saúde. Muitos motivos de oração, não é? Vamos interceder agora. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de servir a Ti na Tua casa, pela vida do Evandro Gomes, que se achega agora ao grupo de louvor, nessa nova função, que o Senhor possa, juntamente com toda a equipe, abençoá-lo, dando a ele e toda a equipe a sua graça, para que juntos eles possam servir o Senhor para a glória do seu nome. Queremos também aproveitar a ocasião e orar para que o Senhor abençoe os nossos irmãos que estão precisando da tua visitação. Senhor, visite o nosso irmão diácono Elcir no hospital, cuida dele, ó Deus. Prepare o momento exato da sua cirurgia, use a vida dos médicos com sabedoria e boa vontade. Que o Senhor cuide da nossa irmã Cirlei também e toda a família. Cuide do teu servo, Senhor, das suas emoções, cuide da sua saúde, ó Deus. Oramos pelo pastor Ailton, que o Senhor possa abençoá-lo também com saúde, cuidando do teu servo juntamente com toda a família e providenciando a ele tudo o que ele precisa. Oramos, Senhor, e intercedemos pela vida da nossa irmã Eliane. Cuida da tua serva, ó Deus. Na terça-feira fará a cirurgia. Que o Senhor estenda a sua poderosa mão sobre a vida da tua filha. Usa a vida dos médicos com sabedoria. Que seja uma cirurgia de sucesso para a glória do seu nome. Juntamente com ela, cuide do pastor Isaías e toda a sua família, ó Deus. Nós, como família presbiteriana, oramos por todos esses irmãos e por tantos outros que fazem parte da nossa igreja, ou pessoas que amamos e conhecemos e que estão precisando da tua urgência, da tua presença, da tua graça. Estenda a tua mão de misericórdia e supra as necessidades conforme o poder e a vontade do Senhor. Nós oramos porque dependemos totalmente do Senhor. Sem ti nós não podemos nada, mas nós oramos porque cremos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar. Os irmãos, muito obrigado. Graças a Deus, porque nós podemos nos reunir e nós podemos, irmãos, orar a um Deus que ouve. Nós não estamos fazendo testes. Será que Ele vai ouvir? Não, não. Nós oramos porque Ele tem ouvidos e ouve. É por isso que nós oramos. Irmãos queridos, antes de pregar a palavra de Deus, nós queremos apresentar aqui os nossos visitantes. Os nossos diáconos conseguiram, dentre os visitantes que estão aqui conosco a primeira vez, anotar o nome da Andressa, eu não sei se é Davi ou David, e Daniel. Onde estão esses irmãos? A gente quer conhecê-los. Dá um sinalzinho com a sua mão, estão lá atrás. Agora, depois do sinal com a mão, vocês fiquem em pé, um pouquinho, só um pouquinho, a gente promete. Sejam bem-vindos, tá? Permita-me perguntar, vocês são daqui de Mandaguari mesmo? Sim, é a primeira vez que vocês estão na igreja? Legal. Vieram a convite de alguém? Do Fábio? Muito bem, Deus abençoe vocês, tá? Sejam muito bem-vindos. Depois os irmãos darão um abraço especial em vocês. Mais alguém nos visita pela primeira vez hoje, irmãos? Queremos conhecê-lo. Há alguém aqui embaixo, lá em cima? Aqui, alguém deu um sinalzinho? Dá um sinal caprichado para mim. Não? Parece que eu vi uma mãozinha levantada. Tudo bem. Tudo bem, então. Se há, está escondidinho aí, mas depois a gente encontra. Tá certo? Irmãos, vamos à palavra de Deus? Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3. Semana passada nós pregamos o verso 1. E hoje nós vamos pregar esses dois versos.
Permita-me pedir para os nossos diáconos um pouquinho de água. Eu já estou com sede, antes mesmo de começar a falar. Se não tiver café, pode ser água, tá bom? Mas se tiver café, sem açúcar, não faz mal também não. Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. Diz assim, irmãos: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Ignomínia significa vergonha, tá bom? E está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Mais uma oração. Obrigado, Senhor, pela leitura da sua palavra. Fale-nos ao coração através dela, porque nós precisamos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente muitos de nós sabemos o que significa começar algo e começar com entusiasmo. Quantas foram as vezes, ou quantas foram as ocasiões, muito obrigado, que nós começamos algumas coisas com muita boa vontade. Por exemplo, um novo plano de exercícios físicos para melhorar a saúde e a boa forma, ou ainda, também, a tentativa de uma reeducação alimentar para que a gente possa melhorar um pouco a saúde também. Também, o início de uma reeducação financeira para que as finanças do lar venham melhorar. Ainda, os desafios de um novo emprego, quando esse desafio se inicia, e até mesmo um propósito novo de ler a Bíblia toda durante o ano, e ainda assim, também ter mais participação na igreja local. São muitas as coisas que nós podemos escolher para começar, e todas essas que ilustrei, quando iniciadas, nós a fazemos com boa vontade. Nós começamos com todo o gás, porém, irmãos, passa um tempo, e parece que tudo aquilo que no início era possível se desgasta um pouquinho. E esse desgaste é muito comum. Esse desgaste é comum, irmãos, porque conforme a vida vai acontecendo, as coisas vão surgindo nesse meio tempo, coisas que nós não esperamos. O cansaço físico, emocional e espiritual parece. A rotina pesa. As muitas responsabilidades que a nossa idade requer surgem. Também os imprevistos acontecem no nosso dia a dia de tal forma que nos pegam desprevenidos. E aquilo que começou com ânimo e boa vontade, começa agora, irmãos, a perder o ritmo. E só é possível continuar aquilo que iniciamos com muita perseverança. Basta pensar, por exemplo, em o ato de correr. Quando nós pensamos na corrida, meus irmãos, nós temos em mente um seguinte cenário. O início da corrida parece ideal, começamos num bom ritmo e daqui a pouco vamos aumentando aos pouquinhos, mas na medida em que a corrida vai se desenvolvendo, as pernas começam a cansar, o fôlego começa a faltar, as dores que antes pensávamos que não surgiriam começam a aparecer. E nessa corrida, muitos de nós diminuímos o ritmo e outros até mesmo se assentam durante a caminhada e param o propósito da corrida. No sermão anterior, irmãos, nós fomos lembrados de que a vida cristã é exatamente assim. É uma corrida exigente, longa e muitas vezes cansativa. Nós vimos, irmãos, no domingo passado, que nós fomos chamados para correr, mas correr com perseverança, livres de todo peso e de todo pecado que tenazmente nos assedia, fomos encorajados a correr a maratona da fé com entusiasmo na presença de Deus, sabendo que o testemunho daqueles que já correram pode colaborar de alguma maneira para que venhamos correr também em boa carreira. Mas surge uma pergunta honesta que o nosso coração questiona na medida em que as coisas vão acontecendo. E quais perguntas são essas? Como nós vamos continuar a corrida da fé na medida em que os desafios acontecem? Na medida em que as portas que nós precisamos que estejam abertas se fecham? Na medida em que uma doença inesperada surge? Na medida em que os desajustes familiares aparecem? Na medida em que o desemprego bate a porta do chefe de família? Como continuar a caminhada quando alguém que amamos passa por um momento de aflição tão grande de alguma ordem?
Como continuar a caminhada em fé, se na medida em que ela acontece, as pessoas com quem convivemos passam por desafios e às vezes frieza espiritual? Como conviver com tudo isso? Quando a gente se depara com essas perguntas, naturalmente nós precisamos encontrar respostas, mas onde nós vamos encontrar essas respostas, irmãos? A resposta saudável que nós vamos encontrar é apenas na palavra de Deus. E o texto de hoje que nós lemos vai responder todas essas perguntas e muitas outras que vierem surgir em Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3. O autor bíblico nos mostra, irmãos, que a força para continuar não está em nós mesmos, não está em nossa sabedoria adquirida ou por estudo ou por experiência. Não, irmãos, a força que nós precisamos para continuar em meio a todos esses desafios, crendo em Jesus e firme nele, está no próprio Cristo. Ele não apenas nos inseriu na corrida e disse, vai, corram, se virem. Não, ele nos inseriu nela, mas ele mesmo correu antes de nós. E tendo corrido todo o percurso que hoje nós trilhamos, também nos dá, enquanto corremos, todo o sustento, para que os nossos passos não vacilem e nós não venhamos perder a rota e assim o nosso coraçãozinho cansado não venha se esvair, não venha se perder na medida em que a vida acontece. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos afirmar, irmãos, com fé, que Cristo é a fonte de encorajamento e restauração para a vida cristã. É sobre isso que nós vamos pregar hoje. Cristo é a fonte de encorajamento e restauração para a vida cristã. Como Cristo nos sustenta na medida em que a caminhada cristã acontece e se torna cansativa. Ao menos, irmãos, 2 motivos nós vamos ver nesses 2 versículos que justificam a afirmação de que Cristo é a nossa única fonte de encorajamento e restauração para a vida cristã. Em primeiro lugar, Cristo nos encoraja a viver a vida cristã, versículo 2. Acompanhe a leitura comigo mais uma vez, nós vamos olhar bastante para esse versículo. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Lembre-se, Cristo nos encoraja a viver a vida cristã, e o autor bíblico nesse texto está nos apresentando Cristo como aquele que está encorajando o seu povo para que estes, na medida em que estão correndo a corrida da fé, não desistam do propósito pelo qual nós fomos inseridos nela. E qual é o propósito da vida cristã, irmãos? Viver para a glória de Deus. O texto bíblico nos conduz a Cristo e não a outra pessoa. Por isso o autor bíblico diz, olhando firmemente para Jesus, mostrando-nos que Ele é a principal e única fonte pela qual a nossa fé existe e é sustentada. Enquanto o povo de Deus está correndo a maratona da fé, o chamado é claro e sucinto. Nossos olhos devem estar fixamente em Cristo e apenas nele. E por quê? O autor bíblico justifica. Porque ele é o autor e o consumador da fé. Ou seja, foi Ele quem iniciou a boa obra em nós, e é Ele quem há de terminá-la também. Foi Ele quem nos inseriu na corrida da fé cristã, e é Ele quem nos recepcionará na linha de chegada. Cristo está conosco do início da corrida, durante o percurso e até o final da nossa jornada. Por isso o desafio nosso, enquanto corremos, irmãos, é um só. Diz o texto, olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Olhar firmemente para Jesus significa, irmãos, fixar e manter o foco somente nele, sem distrações. Um exemplo para você entender a profundidade do texto. Enquanto nós dirigimos, somos tentados em muitas ocasiões, enquanto estamos dirigindo, trocando marcha, prestando atenção em todo o trânsito, a mexer no celular, a falar pelo WhatsApp, a atender ou a fazer uma ligação. E é muito fácil, irmãos, perdermos totalmente o foco e o olhar fixo no trânsito, nos atentando para o que o celular está nos apresentando, e assim venhamos causar ou nos envolver em um acidente. Olhar firmemente para Jesus enquanto a vida cristã acontece, significa, assim como o motorista não deve olhar para o celular enquanto dirige, o cristão não deve olhar para as coisas ao redor que possam dividir a sua atenção com Cristo. Tudo nessa vida
seja pecaminoso, ou seja algo legítimo, mas que divida a nossa atenção com Cristo, deve ser rejeitado pelo cristão. Enquanto estamos correndo, o nosso olhar deve estar fixado em Cristo Jesus, porque se nos distrairmos, nós poderemos tropeçar e cair. Nós poderemos pisar em falso em algum buraco, nós poderemos não ver a rota que estamos correndo e de repente pegar o caminho errado, nós poderemos, irmãos, entrar em muitas situações complexas e difíceis, depois para sair delas. É por isso que enquanto estamos correndo, nós não devemos olhar para outras coisas que tirem a nossa atenção, porque correremos o perigo de amá-las mais do que o próprio Cristo. Enquanto estamos correndo a vida na maratona da fé cristã, o autor bíblico diz: corram, mas corram olhando firmemente para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé de vocês. Se vocês não correrem olhando para Ele, vocês não vão conseguir correr uma corrida de sucesso. E quando eu digo sucesso, irmãos, eu estou dizendo uma corrida que glorifique a Deus em toda a nossa jornada. Portanto, o desafio nosso enquanto corremos, nesse chamado da maratona da fé, é olharmos para Jesus. Parece algo fácil, mas não é. Seremos tentados a dividir a nossa atenção, a dividir o amor do nosso coração com outras coisas para além de Cristo. Deveremos tomar cuidado, irmãos, porque a história bíblica em todo o seu enredo nos mostra que muitas pessoas começaram bem a corrida da fé, mas não conseguiram terminá-la, porque dividiram o seu olhar em Deus com outras coisas e até mesmo coisas legítimas. Alguns se perderam por conta de olhar para pessoas do sexo oposto e se interessar mais em casamento, que é uma coisa legítima, do que Cristo. Outros se perderam por conta do poder, pensaram mais no cargo que teriam do que Cristo. Outros se perderam nas oportunidades que surgiram, pensaram mais em crescer em alguma área da vida do que Cristo. Veja, irmãos, nenhum desses exemplos que dei, galgar lugares numa empresa, na igreja ou em outros lugares, nem mesmo prosperar em outras áreas da vida é problemático ou pecaminoso. Não, não é. Desde que essas coisas não nos façam tropeçar. Mas há uma boa notícia para nós, porque o autor e consumador da nossa fé, enquanto estamos correndo a corrida da fé, na medida em que olhamos para Ele, mesmo quando vacilamos, o nosso Senhor é por nós. Quando tropeçamos, Ele nos ajuda a levantar. Quando nós estamos cansados, Cristo renova nossas forças. Quando nós estamos tristes, Ele é o nosso ânimo e a nossa alegria. Quando nós enfrentamos perigos, Ele é o nosso esconderijo. Quando nós somos tentados, Ele é a solução para a nossa tentação. Quando nós temos sede, Ele é a água da vida que sacia a sede. Quando nós nos sentimos sozinhos, Ele diz: eu sou o Deus conosco, Emanuel, e faço companhia para vocês. Quando passamos por injustiças, Ele é o nosso advogado e Ele nos ampara. Quando nós enfrentamos perdas e percas, Ele nos consola e nos abraça. E tudo isso, irmãos, é plenamente suficiente para que nós não venhamos nos perder na maratona da fé. O autor bíblico diz: olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. Esse detalhe textual é muito importante, irmãos, porque nos mostra que Cristo cumpriu a sua missão com perfeição. Havia uma alegria proposta para Cristo no final da sua jornada, mas essa alegria lhe custaria muitas coisas. Custou a cruz, custou passar vergonha. Jesus não abandonou o caminho que lhe estava proposto por conta da vergonha que ele passaria, dos insultos que ele receberia, e nem mesmo da cruz que ele carregaria e seria crucificado. Cristo continuou na maratona que lhe estava proposta, nos representando e representando todos aqueles que se achegariam posteriormente, passando todas as dores possíveis, porque Cristo Jesus estava numa maratona inegociável, e ele venceu, irmãos, e ele seguiu até o fim, e o fez porque havia uma
uma alegria proposta para ele. E qual foi a alegria proposta para Cristo? No final da jornada, ele seria, e de fato foi, ressuscitado dentre os mortos, elevado às maiores alturas, assentou-se ao lado de Deus nas alturas, foi feito Rei e Senhor. Os portais da eternidade se abriram para receber o Rei da Glória, o soberano Salvador, o Cristo de Deus, o nosso Redentor, e ele venceu. Por isso o autor bíblico diz: olhem para ele, ele é suficiente. É ou não é? Alguém assim é totalmente suficiente. Em outras palavras, o autor bíblico está dizendo para vocês: não haverá nenhuma dor pela qual vocês passarão nessa vida, de nenhuma ordem que poderão afastá-los do seu Senhor. Porque ele passou pelas mesmas lutas que vocês, ele se identificou com elas, portanto, nele e olhando para ele, vocês passarão por toda e qualquer aflição, mesmo que em muitas lágrimas, mesmo que em muitas lutas, mesmo que as suas orações não sejam respondidas do modo como vocês querem, os benditos resultados surgirão, principalmente no que diz respeito à glória de Deus em nós e à nossa salvação. O texto prossegue dizendo: esse Cristo que carregou a cruz e que passou vergonha, ele venceu. E como sabemos que ele venceu? A parte final do versículo 2 diz: e está assentado à destra do trono de Deus. Ora, irmãos, que imagem temos diante de nós? O carpinteiro de Nazaré, que foi rejeitado por seus irmãos de sangue, que foi traído por um dos seus discípulos, que foi negado por todos os outros, que foi abandonado na cruz, que sangrou até a morte depois de ter sido açoitado e insultado. Esse Cristo de Deus não ficou abandonado no túmulo e nem na morte. Depois de 3 dias ele ressuscitou dentre os mortos e não está em qualquer lugar. Ele não está em nenhum palácio de algum governante terreno. Ele está sentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Ele foi feito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Todas as dores e os males que Cristo suportou resultaram em exaltação ao seu nome. E hoje, todos aqueles que dele se aproximam dizem: Cristo, Tu és o Cristo exaltado, porque Tu és o Cristo que venceu todas essas coisas. Da mesma forma, irmãos, e é por isso que devemos olhar para Ele firmemente, na corrida da fé, muitas vezes nós seremos chamados a suportar dores, traumas, perdas, e sofreremos algumas renúncias. Mas o texto nos lembra que, embora isso acontecerá, há uma boa notícia para o povo de Deus, há uma alegria proposta para mim e para você. E essa alegria será alcançada em meio a tanta perseverança. Pode ser, irmãos, que um pouco dessa alegria você já prove nessa vida. Porém, a alegria será plena quando na eternidade nós estivermos livres de todo o poder da presença do pecado, de Satanás, desse mundo caído e da nossa natureza pecaminosa. Quando o sofrimento parecer longo demais na sua vida e o caminho pesado demais, nós somos chamados a olhar firmemente para Jesus. Olhe para Ele pela fé a partir de hoje. Já fazemos isso, irmãos, mas às vezes a gente se esquece. Enquanto você luta para resolver os problemas da sua casa, da sua família, da sua saúde, das pessoas que você ama, no ministério que Deus te deu, na profissão que Deus lhe concedeu, na criação dos filhos, na criação dos netos, na vida como um todo, olhe firmemente para Cristo e diga: eu estou olhando para Ti e de Ti, Senhor, eu não tirarei os meus olhos, porque é de Ti que vem tudo o que eu preciso. O Senhor é a fonte de toda a graça que precisa ser jorrada na minha vida. Conforme Paulo diz em Romanos 8,17, se sofremos com Ele, também com Ele reinaremos. É por isso, irmãos, que Cristo é a fonte de encorajamento e restauração para a vida cristã. Em primeiro lugar, nós vimos, meus irmãos, que Cristo é aquele que restaura a nossa fé. Em segundo lugar, nós vemos que Cristo cura e fortalece corações cansados. Versículo 3. O texto diz assim mais uma vez: considerai, pois, atentamente aquele, falando de quem? De Cristo, que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Nesse verso, o autor
bíblico antecipa um sofrimento e um problema real na vida cristã. E qual é ele, irmãos? O cansaço da alma. É como termina o versículo 3. Ele não está tratando apenas de fadigas físicas ou emocionais, mas ele está tratando de fadigas espirituais. Aquela fadiga que vem aos poucos, de maneira silenciosa, quietinha, cada dia um pouquinho mais, trazendo consigo os seus desafios, fazendo com que a caminhada que tem sido boa até então se torne um pouco mais desafiadora e longa, o percurso se torne mais pesado, as lutas se tornem mais vívidas e os problemas se acumulem de tal forma que o coração se encontra perdido, ansioso diante de Deus. Mas é possível continuar caminhando a corrida da fé, mesmo diante desses cenários, mesmo sentindo as coisas pesadas, mesmo o abatimento te dominando às vezes e tentando você a fazer desistir. As palavras bíblicas aqui são fortes, irmãos. O autor bíblico diz aqui, para que vocês não se fadiguem, e olha a imagem que ele usa, não desmaiem em vossa alma. Ele está tratando de coisas sérias. Correr a maratona da fé não é algo simples. Não é um pequeno percurso. Pode ser que nesse percurso muitos se fadiguem e outros até desmaiem. Trata-se, irmãos, de um grande desafio para nós, o povo de Deus, nesse tempo presente, mesmo em tantas dores e em sofrimento, ainda assim continuar caminhando, perseverando, mesmo numa mistura de alegria e de tristeza. Sabe aquele prato agridoce, que na medida em que você experimenta e prova na sua refeição, uma parte é azedinha, outra parte é docinha, uma parte é salgadinha, outra parte tem um pouquinho de açúcar, e nessa mistura de sabores, você prova os alimentos. Assim é a vida cristã. Ora ela é salgada demais, ora ela é bem doce, ora ela é azeda, mas ora ela tem uma doçura toda especial. Mas enquanto nós provamos de todos esses exemplos, irmãos, a vida cristã está acontecendo. E muitas vezes todo esse cansaço nasce por conta da nossa natureza pecaminosa, por permissão divina da ação de Satanás, também pelas tribulações que o mundo nos oferece, e também por coisas que acontecem ao longo da caminhada. E assim como Cristo enfrentou tudo o que Ele enfrentou com resistência, toda a hostilidade que Ele sofreu, nós devemos também agir da mesma forma, diante de todos os problemas, irmãos. Por isso, nesse cenário todo, o que poderíamos esperar do autor bíblico? Um bom conselho. Qual conselho bom o autor bíblico tem para nós, diante de um cenário onde a dor real bate a porta da nossa vida? Talvez esperássemos técnicas humanas, coisas do tipo 21 passos para que você possa vencer o seu problema emocional, 52 atitudes para que você possa vencer algum problema no casamento, 79 ações para que você possa conquistar dinheiro, 113. Chega desses números. Eles são impossíveis de serem alcançados. O autor bíblico não tem essas técnicas, mas no versículo 3 ele diz: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. O verbo utilizado pelo autor bíblico aqui, irmãos, no texto grego, significa algo muito profundo do ponto de vista em que nós devemos meditar com atenção, fixar a nossa mente e o nosso coração cuidadosamente em Cristo. Quando ele diz, considerai, é tudo isso que ele está dizendo. Quando ele diz considerai, ele diz, preste atenção em Cristo. Quando ele diz considerai, ele está afirmando, firme a sua mente e o seu coração em Jesus. Quando ele diz considerai, ele está orientando o povo de Deus de maneira cuidadosa e meticulosa. Pare tudo o que está fazendo e agora pense em Cristo e em sua obra, do seu nascimento, a sua ressurreição. Pense em tudo o que ele fez. Considerem, pois, atentamente a Cristo. Um exemplo, os irmãos que fazem churrasco e as irmãs que pilotam o fogão. Na medida em que vocês estão preparando alguma coisa ali, é preciso ter atenção com o fogo da churrasqueira e com a temperatura do gás, para que aquilo que você está fazendo não desande e você não perca o alimento. É preciso ter atenção cuidadosa.
Ora, irmãos, da mesma forma, enquanto nós estamos correndo a corrida da fé, a vida vai acontecendo e as coisas vão girando ao nosso redor de tal forma, tentando tirar a nossa atenção, tirar a atenção daquilo que é mais importante. Por isso o autor bíblico diz, cuidadosamente, olhem, considerem a Cristo, porque se vocês não fizerem isso, semelhante a um arroz que se queima por falta de cuidado, a uma carne que passa do ponto e é servida crua, você pode tropeçar e se machucar muito na medida em que não presta atenção em Jesus. Olhem para Ele, diz o autor bíblico. Ele não diz, não olhem para mim. Não olhem para os homens. Não significa que nós não devemos ser bons exemplos uns para os outros. Mas significa, irmãos, que em Cristo nós encontramos tudo o que não encontramos em nós mesmos. E em Cristo nós encontramos aquele que pode nos ajudar a vencer toda e qualquer situação. Quando o cansaço chegar e bater a porta do seu coração, diante de tantas aflições, o desgaste espiritual alcançar você de tal forma que você se sente totalmente desnutrido espiritualmente, o texto diz, considerem, pois, atentamente a Cristo Jesus. Nós devemos correr na direção dele, mesmo que seja cambaleando, com muitas cãibras, com muita dor, com muito medo, com muita raiva, com muita dúvida. O texto bíblico nos incentiva, considerem a Jesus e vá na direção dele, porque ele já veio na sua direção. Agora, em resposta a tudo que ele fez, corra aos seus pés, clame a ele por socorro, por ajuda, derrame as suas lágrimas, conte para Jesus em oração, se achegando ao trono da graça, para alcançar graça e misericórdia em ocasião oportuna. Nós devemos, irmãos, fazer tudo isso. Para quê? O autor diz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Só é possível manter um bom ritmo na corrida da fé, se a gente se hidratar direitinho, se a gente beber da fonte da água viva, se a gente comer do pão da vida, se nós nos envolvermos com a igreja local, onde Cristo é o Senhor. Só será possível, irmãos, enfrentar tudo o que Cristo quer que enfrentemos, agarrado nele e apenas nele. A carga às vezes será pesada, as dores serão, com redundância da palavra, muito doídas. As situações serão muito difíceis durante a nossa caminhada, em muitas ocasiões e cenários. Mas qual é o lembrete bíblico? Considerem atentamente a Jesus. Nele, o coração cansado vai encontrar descanso. Nele, os joelhos trôpegos serão estabilizados para que a caminhada continue. Nele, a fé abatida será restaurada de tal forma que as forças surgirão de Cristo para com o seu povo. E assim, Ele nos curará e nos fortalecerá de todo o problema que nos afasta da sua presença. Cristo nos sustenta enquanto a vida cristã acontece. Por isso, irmãos, Ele é a fonte de todo encorajamento e restauração para a vida cristã. Você está precisando ser encorajado em alguma área da sua vida, a despeito da sua fé? Quais são as coisas que, nesse momento da caminhada, têm gerado em seu coração cansaço, tristeza, pensamentos negativos? Quais coisas têm tirado o seu sono, ou feito você dormir demais? Quais coisas têm dado a você muito mais apetite do que o normal, ou até mesmo tirado o seu apetite e você não está se alimentando direito? Tudo porque se pega pensando em situações que precisam ser resolvidas. Quem que você ama, que está precisando de uma ajuda, e isso gera em você tamanha dor e desgaste, que você se pega meio perdidinho nesse momento da caminhada, e você se pega perguntando, e agora o que eu faço? Olhe para Jesus, Ele vai ajudar você. Pode ser que Ele não resolva o seu problema como nós gostaríamos, mas te abandonar, irmãos, Ele não vai. Ele vai te ajudar. Quais são as perguntas que agora a sua alma faz e você clama por socorro? Quais perguntas você faz de madrugada quando ora? Quais questionamentos surgem lá na sua casa enquanto conversa com o seu cônjuge ou em família? Desafios da caminhada que estão diante de você já faz algum tempinho ou até mesmo são novos. Tudo, irmãos, é possível colocar diante do altar do Senhor Jesus para que nele nós venhamos encontrar tudo o que nós precisamos. E o que nós precisamos, irmãos, dele mesmo. É dele que nós precisamos. Como diz o cântico, quem tem Jesus, tem tudo. Quem não tem Jesus, não tem nada. Vamos orar? Coloque-se em pé.
eu quero desafiar você agora, em poucas palavras, enquanto nós oramos, a falar com Jesus, que você está na caminhada da fé e que você precisa da ajuda dele para olhar para ele e para considerá-lo. Enquanto você pede isso, também clame para que ele te encoraje, restaure a sua fé, dê força para o seu coração, te ajude para que você possa vencer coisas que estão te chateando, te amargurando. Vamos clamar a esse Cristo que ouve, irmãos. Senhor, nesse momento de oração, a tua igreja, reunida ao redor da cruz, diante do teu trono de graça, clama por misericórdia agora. Nós estamos na corrida da fé. Enquanto estamos correndo, tantas coisas surgem, Senhor. Coisas que às vezes nos desgastam, nos entristecem, nos deixam preocupados, ansiosos, arrancam dos nossos olhos lágrimas, faz o nosso coração sentir dor, às vezes até mesmo raiva pulsa em nosso corpo. Outros, Senhor, se encontram tão desfalecidos, quase desmaiando em sua alma. Socorre-nos, ó Senhor. Nós precisamos da tua ajuda. Ajude-nos a melhorar a performance da nossa corrida, tudo para louvor da sua glória. Ajude-nos, enquanto corremos, a olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ajude-nos a considerar o Filho de Deus, o Filho de Deus que venceu todas as coisas, para que nele pudéssemos vencer também. Ó Senhor, ouça agora o clamor da criança, do adolescente, do jovem cristão, do meu irmão, da minha irmã. Ouça, Senhor, a nossa oração. Ouça, Senhor. Ouça aqueles que nem mesmo conseguem orar agora. Ouça, Senhor. Estenda a sua mão, ó Deus. Nós não merecemos não, mas nós precisamos da sua ajuda. Ajude-me, ajude os meus irmãos, para que nessa corrida da fé, nós venhamos, ó Deus, correr na sua presença, correr com alegria, mesmo em meio a tantas lágrimas, correr com entusiasmo, mesmo às vezes com cãibras, correr com propósito, mesmo às vezes não tendo certeza de quantas coisas acontecerão. Ajude-nos a correr para a glória do seu nome, na força do Senhor. Ajude-nos, porque hoje nós aprendemos que é o Senhor mesmo quem renova as nossas forças e quem nos encoraja. Encoraje a mim, encoraje os meus irmãos diante de tantos desafios. Tudo para que venhamos ser cristãos que glorifiquem o seu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Meus irmãos, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e a paz desse Cristo bendito de Deus, que a consolação, o dom e o fruto do Espírito Santo sejam sobre todos nós, o povo do Senhor, até que Ele nos chame ou até que Ele volte, para a glória do seu nome. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe, boa semana.